todos, bom dia a todas. Mais uma vez aqui com vocês, nós da equipe de Ciências Humanas. Meu nome é Newton, PCNP de Filosofia e Sociologia, representando aqui também as minhas colegas Mariane Catelli, de Geografia, e Luciana Kiki, de História. Nesse nosso último encontro do mês de dezembro do ano de 2021, nós estamos fazendo uma formação em módulo de vídeo e nessa terça-feira nós pretendemos discutir com vocês o tema Biografias, um instrumento de trabalho para professores de ciências humanas. A nossa justificativa para esse tipo de reflexão está no fato de que o estudo das biografias ele é importante como uma análise histórica dentro de contextos e realidades individuais e coletivas que retratam a vida, de um modo geral, daquele biografado. O objetivo da nossa reflexão dessa manhã é apresentar um gênero literário, bem como trazer informações sobre a vida e a obra de biografados, apresentando os fatos marcantes e realização de cada um deles. De um modo geral, então, desculpa aí a intromissão do caminhão, mas de um modo geral, esses objetivos não é só os objetivos que compõem a nossa reflexão dessa manhã, mas de um modo geral os objetivos do estudo da biografia. A biografia ela tem essa característica, ela é um gênero literário, mas que tenta, na medida do possível, apresentar fatos marcantes da vida desse biografado, fatos marcantes esses que culminaram, evidentemente, nas suas escolhas, nas suas expectativas e evidentemente que construíram a sua narrativa histórica. Perfeito? Muito bem. Bom, para nós fazermos uma análise sobre o que é o estudo da biografia, é importante nós entendermos algumas realidades que norteiam esse universo da biografia. Infelizmente, hoje, existe quase que uma total ausência de biografias como instrumentos de trabalho. Na maioria das vezes, isso acontece por alguns fatores. Primeiro, porque as biografias nem sempre são muito confiáveis. Segundo, a nossa formação enquanto docente, nos últimos 20 anos, não levou em consideração a importância que essas biografias também elas têm dentro do arcabouço do universo em que nós fomos formados e, consequentemente, também somos formadores. Afinal de contas, nós somos professores. E um terceiro elemento também que eu entendo que é importante é que, como não foi uma prática que nos foi ensinada como um recurso didático, a gente, com certo aspecto, acabou meio que negligenciando esse tipo de gênero literário e a sua importância dentro das nossas formações. Nós, formandos enquanto professores, e nós, formadores, enquanto para os nossos alunos. Um outro aspecto também que é importante colocar é que tanto no bacharelado como na licenciatura existe e ainda perdura, infelizmente, uma visão muito retrógrada das biografias por influência de uma metodologia de ensino alemã do século XIX. Que metodologia foi essa? Foi a do endeusamento do biografado, Então, naqueles períodos em que começou esse tipo de metodologia empregada nas biografias, essa visão, com o tempo, ela foi se desgastando e foi também sofrendo muitas e severas críticas por parte de literatos, de historiadores. Então, essa metodologia de quase que de mitificação do biografado, ela contribuiu também para que nós refutássemos com o tempo a importância das biografias.
Isso aconteceu de um modo geral, mas dentro da formação do filósofo, ela foi um pouco menor, ou poderíamos dizer, com muita tranquilidade, ela também foi um pouco menos drástica. Por quê? Porque quando nós, dentro das linhas da filosofia, nós temos duas linhas que são fundamentais. Uma delas é a história da filosofia. O eixo histórico dentro da formação do professor de filosofia, do filósofo, ele tem muita importância. Por quê? Porque nós temos muito claro que o filósofo ele não nasce da pedra, né? Ele é fruto de um meio e de um contexto. E muitas vezes estudando essa filosofia ou aquele filósofo especificamente, dentro de uma contextualização histórica, sociológica, econômica ou qualquer outro tipo de contexto social, inclusive, nós conseguimos entender e interpretar com mais clareza o pensamento que esse teórico da filosofia possa desenvolver, né? Então, na formação do filósofo, o sistema filosófico, a análise histórica do indivíduo e os elementos de curiosidade que são comuns na biografia, né, que são comuns nas biografias, também são comuns para a formação do filósofo, para o professor de filosofia. Então, essa realidade ela não foi muito combatida, não foi muito esquecida dentro do universo da formação do professor de filosofia. Haja vista que quando nós vamos estudar os grandes compêndios de filosofia, e aí eu aqui cito aquela enciclopédia Os Pensadores, né? Todos os volumes que retratam de específicos de alguns pensadores, eles começam fazendo uma reflexão histórica, uma reflexão biográfica, né? Também, num outro livro, uma outra coleção, que nas primeiras edições foram em 3 volumes e depois passou a 7, que é aqui no Brasil ela foi publicada pela editora Paulus, que é a história da filosofia de Antissérie, né, e colaboradores, elas também trazem essa dimensão. Inicia-se uma reflexão a partir do elemento biográfico, né, e aí depois se discute, né, toda a teorização ou as conceituações que aquele filósofo que está sendo estudado ele apresenta. Para os que são mais antigos, como eu, os compêndios de filosofia, sobretudo os do período da ditadura, né, tanto para os professores, para os acadêmicos de filosofia, como para os acadêmicos de psicologia, ou então o pessoal do antigo Cefam, que também estudava filosofia na sua formação de professores, eles tinham os compêndios, né? E o compêndio mais estudado na época era do Battista Mondini, que era um padre, um teólogo romano, né, que foi muito bem traduzido aqui no Brasil. E ele também, por ser um compêndio, porque era a única coisa que naquele momento o regime ditatorial militar permitia que se falasse de filosofia, que se ensinasse filosofia nesse aspecto, era em cima de compêndios, né? E aí ele foi o mais assim aceito, né, pela censura, né? E ele também trazia essa metodologia, né? Ele também seguia, né? Uma estrutura linear histórica, né? E quando se tratava de se estudar um filósofo, ele iniciava geralmente com o conceito biográfico, né? Em que momento aquele filósofo existiu, e aí partir dali de uma forma um pouco sucinta, por causa da repressão do momento, se estudava lá as ideias do biografado, consequentemente do filósofo. Então, isso é uma forma de dizer que essa realidade, ela perpetuou pela sociologia, ela perpetuou pela história, ela perpetuou pela sociologia e também pela geografia, mas ela não foi muito forte dentro da filosofia. Por quê? Porque essas características são elementos que compõem as características fundamentais da formação do filósofo. Um outro aspecto também é que dentro dessas realidades, ou na formação em sociologia, as individualidades são mais importantes, não são mais importantes do que as realidades do grupo. O sociólogo ele estuda a sociedade, ele estuda o grupo, né? E geralmente a figura do biografado é uma figura individualizada,
né? Então, isso para os sociólogos da época, hoje o conceito já é bem diferente, então havia um certo ranço, né, de se entender essas biografias. Então, esses arcabouços, eles acabam, né, de um certo aspecto, vão contribuir para um afastamento, né, das disciplinas formadoras no campo das ciências humanas, que vão culminar com essa quase que total ausência de biografias como instrumento de trabalho nas ciências humanas. Tá? E aí eu faço vistas a uma frase de dois pesquisadores, né, Priori e Ramos, que são professores de filosofia do Complexo Educacional Claretiano, ambos trabalham aqui no campus de Batatais, e eles dizem o seguinte em relação às biografias, abre aspas, as biografias foram as primeiras formas de narrar uma história, de narrar histórias, trabalhando conceitos filosóficos e sociológicos, agregando uma ampla discussão sobre a sociedade da época do biografado. Então eles dizem, né, que a importância da biografia, né, a gente ia falar bibliografia, da biografia, né, nesse ambiente de ciências humanas é justamente por quê? Porque ele traz esses contextos, né, filosóficos, históricos, sociológicos, mas que ao mesmo tempo permite, né, uma discussão muito ampla sobre vários fatores da vida do biografado ou da época em que ele é retratado. Mas veja bem, essa visão de Priori e Ramos é uma visão extremamente contemporânea, né? A gente sabe que as coisas não foram bem assim. É muito comum hoje, nós ao lermos uma biografia, nós não concordarmos, né, com a opinião do autor que fala sobre o biografado, ou então às vezes até a própria fala do biografado quando é um autotestemunho ou uma narrativa em formas de memórias, né? Perfeito? Muito bem. Então, o que a biografia ela tem, né, para nos oferecer? É a vida de alguém, a vida de um fulano ou de um cicrano, né? No modo geral, o que essa biografia nos traz? Ela nos traz fatos que condicionam escolhas, né? Por que então fulano se tornou quem ele é, né? Então, ao estudarmos a biografia de um indivíduo, nós estamos também estudando os processos que condicionaram aquele resultado que é a própria vida do biografado. Tá? Então, ao analisarmos uma obra biográfica, nós estamos também analisando, como escrevi aqui, os fatos que condicionam aquelas determinadas escolhas. Eu coloquei a foto de um ator britânico, escocês, né, Sean Connery, que nos deixou, infelizmente, nesse ano, que tem aí toda uma obra cinematográfica digna de respeito, né? E como isso aconteceu? Como ele se tornou o grande ator que ele se tornou, como ele teve a capacidade de representar papéis fundamentais e que conseguiu fugir, né, daquele estereótipo, né, do galã, né, do bon vivant comum nos filmes de 007, a quem ele encarnou com muita maestria, né? Nós que somos um pouquinho mais antigos, né? Aí na grande jornada da humanidade, né? Nesse planeta, nós quando pensamos em 007, automaticamente nós já fazemos aí como se fosse um elemento de top mint, né? Nós já fazemos aí já nos vem à mente a imagem, a figura de Sean Connery como 007, né? As gerações mais novas, evidentemente, vão ter outras figurações, né? E era o grande agente, era o herói da nossa geração, né? Mas com o tempo ele foi ficando velho, evidentemente, o papel, né,
de galã, de sedutor, de grandes performances, né, que exigia o personagem 007 não foi jamais atribuído a ele. E aí, ao contrário do que muitas pessoas pensavam, ele escolheu sair da franquia de 007 e buscou outras oportunidades enquanto ator para desenvolver o seu trabalho. E é interessante notar que quanto mais velho ele ficava, melhor ele ficava enquanto ator. Então, esses fatores que condicionaram as suas escolhas foram muito importantes. Por quê? Porque através dessas escolhas, nós fomos, né, enquanto fãs, enquanto admiradores do seu trabalho, nós fomos conhecendo cada vez mais em novas performances esse tipo de brilhantismo que ele tinha enquanto ator, né? Haja vista, por exemplo, que um dos filmes mais famosos que ele fez foi com o Indiana Jones, né, o pai do Indiana Jones, e também um outro filme também que nós, professores de história, gostamos muito de usar é Em Nome da Rosa, né, uma obra de Umberto Eco, né, onde ele vive Guilherme de Baskerville, né, já numa fase muito madura, né, tudo mais. Então, essas imagens que nos vêm, que nos remotam, sem contar outros filmes, né, o Outubro Vermelho, onde ele é um capitão de um submarino russo, dentro já do território norte-americano, e todas aquelas tensões e tudo mais, que somente um ator da maturidade cronológica e artística como ele poderia fazer tão bem, né? Então veja bem, quando nós estudamos a vida de um biografado, além de analisar os fatos que condicionam essas escolhas, nós também começamos a perceber as adaptações que foram feitas dentro da vida desse biografado que construíram a sua história, os elementos, os contextos, né, que favoreceram esse tipo de atitude. E não só isso, né? As relações desse indivíduo, desse biografado, com outros indivíduos e fatos que influenciaram nas suas respectivas histórias, né? No caso aí de Sean Connery, né? Conhecer outros diretores, conhecer outros roteiristas, se submeter a testes, né? De elenco, né, para ver se poderia ou não participar de uma obra, né, e tudo mais. E o resultado foi a vida que ele teve enquanto ator, enquanto cidadão, né, inclusive ele ostentava o título de Sir, né, que foi oferecido a ele pela rainha Elizabeth, tá certo? Muito bem. Um outro exemplo também que as biografias nos ajudam é entender alguns processos, né? Alguns processos, por que as coisas aconteceram da forma como aconteceram. Então aí eu cito Sabine Spinray, né? E fiz questão de colocá-la no centro porque realmente a partir dela nós tivemos uma série de mudanças, que inclusive na área da educação. Sabine Spinray, ela era paciente de Jung, ela foi paciente de Jung, mas ela foi também, depois de curada, ela resolveu fazer medicina, ela fez psiquiatria e se encantou pela psicanálise. Portanto, ela foi paciente de Jung, mas foi discípula de Freud. Pelo fato de serem muito próximos enquanto pacientes e depois, inclusive, enquanto amantes, assim reza a biografia, tanto de Sabina como de Jung, tendenciosamente ela poderia, me desculpe pessoal, ela poderia ser adepta da psicanálise analítica, da psicologia analítica de Jung. Mas na verdade não, ela foi adepta e muito próxima, né, da psicologia, da psicanálise freudiana. Prova tanto que nos primeiros escritos de Freud, ele se refere às análises também feitas por Sabine Spinray. Muito bem, Sabine Spinray, ela então traz essa experiência enquanto paciente, agrega isso à sua formação como médica, como psiquiatra e como discípula de Freud, e ela vai ser nada mais, nada menos que uma grande inspiração para Maria Montessori. Lá na Itália, Sabina vivia
na Áustria, depois ela volta para a Rússia e, consequentemente, na Segunda Guerra Mundial ela vai morrer no campo de concentração, né? E ela serve de inspiração para a Maria Montessori, né? Mas ela também é a orientadora de doutorado de Jean Piaget, tá? Por isso que nós até, quando nós fazemos uma comparação entre a história da psiquiatria e a história da pedagogia, o elo de ligação entre o universo psiquiátrico e o universo pedagógico, a ligação é justamente Sabine Springheim. Então perceba que quando a gente vai estudar a biografia sobre uma luz muito mais ampla, analisando todos os conceitos e as formas, a gente consegue perceber que essas ligações vão gerar novos conhecimentos ou fundamentar os conhecimentos já existentes. Vou dar um outro exemplo. Nós temos aí um filósofo, Betrano, que ele viveu ali no meados do século XVIII e início do século XIX, e ele teve 3 alunos no mesmo ano, nas suas aulas, que eram extremamente voltadas para o elemento humanístico, né? Ou seja, o foco de pesquisa de Betrano era a figura da pessoa humana. E nessa mesma turma ele teve 3 alunos fantásticos: Sigmund Freud, Edmund Husserl e Rudolf Steiner. Sigmund Freud enquanto estudante de medicina, Edmund Husserl e Rudolf Steiner enquanto estudantes de filosofia. Sigmund Freud mais tarde vai dar a origem àquilo que nós chamamos de psicanálise. Edmund Husserl vai nos apresentar, dentro do universo da filosofia, a fenomenologia, e Rudolf Steiner vai trazer nessa conjuntura humana a antroposofia, que é uma corrente filosófica, né? Aonde mais tarde ele vai desenvolver uma corrente pedagógica muito conhecida hoje como pedagogia Waldorf, né? Então perceba como é que um filósofo chamado Betrano vai meio que influenciar pensamentos de 3 indivíduos, né? De 3 indivíduos totalmente diferentes nas suas trajetórias, mas que buscam, né? Que têm em comum a mesma fonte. E aí, quando você analisa, por exemplo, a filosofia de Betrano, você percebe ela nitidamente, de uma forma muito en passant, na psicanálise freudiana, na fenomenologia husserliana e na pedagogia steiniana ou Waldorf, tá certo? Um outro exemplo também que a gente pode colocar aqui é do próprio Edmund Husserl, né? Ele vai influenciar outros 2 grandes filósofos, que é Edith Stein e Merleau-Ponty. Edith Stein, ela inclusive foi aluna, né, das primeiras turmas de Edmund Husserl. Edmund Husserl era um cara metodologicamente totalmente bagunçado, né? Ele escrevia muito, não organizava lá o seu material. E Edith Stein, por já ter uma formação pedagógica, ela vai se aproximar de Edmund Husserl e vai começar a organizar os seus trabalhos, né? Ou seja, os livros de Edmund Husserl que vão sair logo em seguida passam pelo crivo e pela organização da Edith Stein. Claro, evidente que a discípula vai fazer as suas caminhadas, as suas reflexões sozinhas, mas a partir da fenomenologia de Edmund Husserl, Edith Stein vai fazer um traçado mais humanístico, ou seja, ela vai tentar entender a figura da pessoa humana utilizando a metodologia fenomenológica de Husserl. E um outro filósofo, né, chamado Merleau-Ponty, que não vai trabalhar só diretamente com a figura da pessoa humana, mas vai tentar entender dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura, dentro de todos os elementos complexos que formam essa sociedade, a figura humana. E qual é a metodologia que ele utiliza para entender o fenômeno social aonde esse indivíduo, o ser humano, está envolvido? A metodologia fenomenológica de Husserl. Então percebam vocês que, ao entendermos a biografia das pessoas, nós conseguimos entender
a origem dos seus pensamentos e as influências que esses indivíduos sofreram para desenvolverem os seus trabalhos, para desenvolver as suas, digamos assim, as suas filosofias. Por isso que eu disse no começo da nossa fala que o filósofo, como historiador, como sociólogo, como antropólogo, como, enfim, qualquer pensador, ele não é fruto da pedra, ele é fruto do meio, né? E aquele meio o inquieta, e aí ele procura entender ou dar uma explicação daquele meio de acordo com com as suas ideias e com as influências que evidentemente ele sofreu, tá? Portanto, meus queridos, a biografia ela tem essas possibilidades, né? Ela possui a possibilidade de debate entre os componentes de ciência humana com base na vida do biografado. Mas ela também ela é importante na formação discente, porque ela incentiva o uso da biografia como estratégia didática, né? Então nós podemos, por exemplo, fazer algumas intervenções junto aos nossos alunos, mostrando algumas biografias. Vou dar um exemplo aqui, né? Martin Luther King, né? Lutero, quem mais? Enfim, Freud, Gandhi, Hitler, né? A mesma sociedade humanística que gera um Gandhi é a mesma sociedade que gerou um Hitler, né? E aí a pergunta que Hannah Arendt faz, né? Como que uma sociedade tão erudita quanto a sociedade alemã vai permitir que saia no seu seio, pelo voto democrático, um tirano como Adolf Hitler? Então, quando nós utilizamos o recurso da biografia para entendermos essas conjunturas, nós podemos, então, utilizar como estratégia didática para fornecer aos nossos estudantes uma amplitude da corrente que nós estamos trabalhando, seja ela antropológica, seja ela historiográfica, seja ela geográfica no sentido político, sociológica e eminentemente filosófica. Perfeito? Muito bem. Bom, como eu disse no começo, existem muitas interrogações e muitos preconceitos contra as biografias, né? Em um certo aspecto, eu já disse para vocês que foi um pouco pela figura mítica que a metodologia alemã do finalzinho do século XIX, início do século XX, ela tenta colocar isso nos biografados, né? Perfeito. Mas não foi só isso, não. Nós sabemos que a partir da segunda metade do século XX, né, houve uma exaltação do papel das massas em detrimento à ação individual. A partir do finalzinho da segunda metade do século XX, já no mundo pós-guerra, a sociedade já não consegue mais olhar o indivíduo. A sociedade quer entender o todo, ou seja, as massas. Por quê? Porque foi através das massas que houve uma ascensão do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália. Foram as massas que fizeram a revolução na Rússia em 1917. Né? Foram as massas que fizeram a Revolução Francesa. Entende? Então, agora, a biografia ela fica meio de lado porque não se quer mais estudar o fenômeno indivíduo, mas o fenômeno sociedade. Olha aí o papel da fenomenologia aí dentro dessa conjuntura. É claro, evidente que essa análise, a partir da segunda metade do século XX, ela tem um viés marxista, né? Que deixa numa situação muito mais reducionista do indivíduo, porque ele quer entender o componente da massa. Né? Então, a visão marxista não é entender o pobre, mas entender a pobreza. Né? Não é entender o desvalorizado, né? o injustiçado, né? Mas entender as injustiças e as desigualdades sociais. Então, ou seja, sai do elemento individualista e passa para o elemento coletivista. Isso é uma coisa muito importante e contribuiu muito esse viés marxista nessa visão em cima das biografias. Um outro elemento também que vem um pouco antes, né, que serve até como um ranço, aí, que favoreceu também esse preconceito em relação às biografias, é que em 1850 houve uma grande explosão
da hagiografia, que é, na verdade, o estudo dos santos. E colocava os santos, né, sobretudo os santos católicos, romanos, como indivíduos e modelos a serem seguidos. Essa visão, né, que era muito comum a partir do Concílio de Trento, ela vai ser totalmente modificada, não digo totalmente, mas assim, parcialmente modificada, quase que por unanimidade, a partir do Concílio Vaticano II, que foi uma reforma que houve na Igreja Católica, sobretudo no âmbito teológico e pastoral, que começou lá em 1960 e foi até 1965. Então, como é que a Igreja hoje analisa os santos? Ela analisa da seguinte maneira: eles são exemplos, né? Eles são exemplos, modelos que podem ser seguidos, mas deixam bem claros que o mais importante não é os santos, é o fundamento do cristianismo, que é Jesus. Então vejam você, né? Então essa mitificação do personagem que começou lá, né, com o estudo dos santos, ela vai perdendo com o tempo a sua originalidade ou a sua eficácia. E isso vai servir como um elemento que vai desfavorecer as biografias, permitindo então que o preconceito sobre elas comece a ser visto e de uma forma bastante eficaz. Por isso que resulta no que nós temos hoje, que é quase a nulidade da importância das biografias ao estudarmos os nossos componentes curriculares e tudo mais. Por exemplo, nós na filosofia falamos da filosofia de Descartes, mas poucas vezes temos a oportunidade de dizer para os nossos alunos quem foi Descartes e a importância dele no pensamento científico renascentista moderno. Nós falamos de Aristóteles, mas não retratamos quem foi a figura do Aristóteles e a importância dele dentro daquele contexto de Grécia Antiga, né? Sobretudo ele enquanto discípulo, desculpe a forma como eu vou colocar, um discípulo melhorado de Platão, que por sua vez também era discípulo de Sócrates, né? E o papel que Aristóteles tem dentro dessa conjuntura, né? Aristóteles recebeu as orientações de Sócrates via Platão, né? E aí ele vai dar uma outra contribuição, uma outra visão sobre o elemento filosófico que o convidava para uma reflexão, aquilo que chamava atenção para ele naquele período em que ele viveu. Então percebam, então esses elementos eles vão acabar então mostrando aí e revelando um pouco daquilo que nós chamamos de preconceito. Um outro fator que é importante também nós analisarmos dentro da biografia, voltando um pouco para aquela questão da mitificação do biografado, é um exemplo que eu coloco aqui desses três grandes cientistas. Na tela aí, na extrema direita, nós temos Alexander Fleming, ao centro nós temos Edward Chain, né? E na extrema esquerda nós temos aí Florey. Bom, quando nós falamos de penicilina, por exemplo, já vem na mente quem descobriu a penicilina. Foi de fato Fleming. Só que Fleming fez a descoberta da penicilina, publicou um artigo mostrando quem era a penicilina e PT saudações. Ficou por aí mesmo, né? Ficou por aí mesmo, né? E aí, então, o que aconteceu? A penicilina foi descoberta ali no finalzinho da década de 20, tá? E a mortandade na Segunda Guerra Mundial era altíssima. Era altíssima. Perfeito. Isso fez com que acontecesse uma coisa interessante. A penicilina ela era produzida numa escala quase que artesanal e o número de infectados, sobretudo durante a Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial, era muito grande. Então, não havia condições de produção seletiva e seriada da penicilina. Quem vai descobrir essa técnica para isolar e sintetizar a penicilina é justamente Shaw e Florey,
né? Shaw e Florey, né? Bom, e aí é interessante colocar, eles eram pesquisadores ingleses que fogem, né, naquele período, já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, com aquela intensidade de ataques da Força Aérea Alemã, né? Eles fogem para os Estados Unidos e levam na bagagem roupas embebidas no fungo penicilínio, porque eles já tinham, nas suas pesquisas, desenvolvido uma técnica que pudesse sintetizar a partir do próprio penicilínio a penicilina. Quando chegam nos Estados Unidos, são cooptados por um laboratório americano chamado Sandoz, né? E desenvolvem lá a pesquisa e conseguem, então, enfim, sintetizar a penicilina. Mas veja bem, o laboratório era um laboratório comercial, então ele queria a regulamentação da patente. E eles foram radicalmente contra a patente, a requerer a patente da penicilina. E aí então começou toda uma discussão de nível judicial. O laboratório alegava que tinha o direito sobre a patente, porque ele investiu na síntese dessa patente, e eles foram para a justiça dizendo que não, que naquela situação eles reconheciam que a patente deveria ser respeitada, mas que naquela condição a humanidade precisava muito da penicilina e, consequentemente, isso não podia ser patenteado. Portanto, deveria dar acesso a toda a sociedade de uma forma geral. Muito bem. O que aconteceu nesse sentido? Nas alegações jurídicas dos advogados lá da Sandoz, eles alegaram o seguinte: tudo bem, vocês foram os caras que sintetizaram, mas quem descobriu foi Fleming. Vamos a Fleming. E Fleming vai dar a última palavra. Bom, os advogados então procuraram o Fleming e fizeram a seguinte proposta: olha, se você aceitar que como descobridor da penicilina, que ela fique sobre a guarda da nossa patente, nós iremos dar a você 1% do valor das nossas vendas brutas. Seria o dinheiro que o Fleming nunca tinha visto na vida dele. Mas, paralelo a isso, Florey, esse cidadão aí de óculos na esquerda, procurou Fleming e disse o seguinte: como é que você vai querer entrar para a história? Como o cara que descobriu a penicilina e deu ela ao mundo, ou você vai querer entrar para a história como o cara que descobriu a penicilina e teve a coragem de vender mortos? Isso impactou muito na visão do Fleming. E aí ele escreve uma carta apoiando a atitude de Chan e Florey e dizendo que o que ele descobriu pertence à ciência e, portanto, a ciência tem que distribuir isso da forma mais equilibrada e equitativa possível. A Sandoz, então, perdeu o direito de fazer a patente da penicilina e a penicilina se torna o primeiro antibiótico no mundo que não teve patente, ou seja, ele já nasceu genérico, né? Se a gente pode dizer dessa forma. E aí, claro, né, essa atitude de Chan, Florey e Fleming resulta no prêmio Nobel para eles, né? Que é uma forma que a sociedade científica reconheceu a importância do trabalho deles. E isso impactou, às vezes você vai falar assim, mas isso aí aconteceu lá por volta de 1945, 48 e vai ter uma repercussão ali no início dos anos 50 com o Prêmio Nobel. Mas o que tem isso a ver com a nossa realidade atual? As vacinas contra o Covid também foram desenvolvidas de formas conjugadas. Os centros de pesquisa se sentaram, trocaram informações, trocaram tecnologias, né, para que as vacinas fossem desenvolvidas, cada uma com sua respectiva natureza, mas as técnicas, as tecnologias que foram trocadas, evidentemente, permitiram que esse número de vacinas ocorresse de forma tão diversificada num espaço de tempo muito curto,
né? Porque se nós formos analisar o início da pandemia e as primeiras imunizações, nós tivemos aí um ano. Um ano para você desenvolver um medicamento, um ano para você desenvolver uma vacina e um ano para você poder colocar essa vacina dentro de uma receptividade mundial, gente, é muito pouco. É muito pouco. Então, graças a Deus, nós somos muito rápidos na descoberta das vacinas e nos processos de imunizações. Então, veja, essa atitude hoje, orquestrada pela Organização Mundial de Saúde, né, esses convênios e tudo mais, a internet que favoreceu todos esses elementos, o projeto Genoma dos anos 90, início dos anos 2000, favoreceram com que essas pesquisas fossem muito rápidas, mas em contrapartida, a divulgação desses processos também foram rápidas. E isso culminou naquilo que nós temos hoje como processo de imunização do Covid, da vacina contra o Covid. Hoje, só não toma vacina quem não quer, né? Ou no caso dos africanos, porque ainda não tem. De maneiras, então, que, como eu disse, né, a literatura fica para os literatos e a história fica para os acadêmicos. Por quê? Porque a literatura ela tem os seus gêneros, né, que ela apresenta, e os acadêmicos que querem uma coisa mais objetiva, mais factual, com base nas fontes e tudo mais. Então, isso meio que separou, né, os dois gêneros, né, e, consequentemente, esfriou esse gosto pela biografia. Hoje, já existe até um reencontro, tanto da literatura com a história, e nós temos aí os romances historiados, ou as biografias historiadas. Romances historiados, aí eu cito, por exemplo, um grande romancista historiado, na minha opinião, aqui no Brasil, Jô Soares, né, que escreveu o Xangô de Backstreet, um outro também chamado O Homem que Matou Getúlio Vargas, né? E um dos primeiros que ele também escreveu, que são as Esganadas, né? Onde ele conta histórias ali de folhetins, mas com um viés histórico muito interessante, né? Então, por exemplo, no Homem que Matou Getúlio Vargas, ele faz uma viagem no Rio de Janeiro antigo, assim, de você ficar embasbacado. Então percebe-se ali muita pesquisa, né, de grandes historiadores, de grandes urbanistas que colaboraram nesse processo. Então a história que ele conta é uma história engraçada, é uma história bastante interessante, mas ele utiliza personagens da história e dá um envolvimento para essa narrativa que ele utiliza fantástico. Então ele usa Mata-Hari, ele usa Ferdinando lá no início da Primeira Guerra Mundial, ele fala, por exemplo, de Getúlio Vargas, ele fala da coluna Prestes, né? Ele fala do apogeu do cinema, do início do cinema norte-americano enquanto Hollywood, né? Então são fatos históricos que ele romanceia, né? Mas isso ainda não é configurado como biografia. Diferente, por exemplo, da autobiografia que ele produz, né, em 3 volumes, o terceiro volume ainda não saiu, que é o Livro de Jô, onde ele conta a história dele, mas não deixa de falar da influência que ele teve na infância dele, dos estudos que ele fez na Suíça, como é que esses estudos e essa influência do Rio Antigo impactou na vida dele, e quando ele volta ao Brasil, o início da televisão brasileira, né? Então grandes nomes, né? Maurício Sherman, Walter Salles, toda aquela turma lá que fundou a TV Excelsior, a TV Tupi, depois consequentemente a TV Globo, a Rede Globo, né? Então ele vai contando, né, a sua biografia, mas remontando esses elementos também muito interessante. Um outro autor também que eu respeito muito é uma autora norte-americana chamada Taylor Caldwell, que ela também faz, na sua obra, romanceada, mas com uma fundamentação histórica muito interessante.
E aí cito duas obras. Testemunho de Dois Homens, né, que conta a história de um cirurgião norte-americano chamado Jonathan Ferrier, e retrata justamente aquele período em que a anestesia vai surgindo no universo da cirurgia, né? E um outro também muito divulgado é Médico de Homens e de Almas, onde ela retrata a vida de Lucas, ou Lucano, ou também chamado de São Lucas, né? Então toda a obra dela é uma obra fictícia, mas com fundamentações históricas bastante interessantes. Então esses autores vão, com o tempo, dando contribuições através dos seus escritos e vão fazendo com que esse rompimento entre a literatura e a história ele vai se diminuindo, vai se fechando. E a partir de 1960, então chega-se à conclusão que a biografia ela precisa de ter, de um modo geral, uma análise dos fatos sociais, respeitando e analisando as dimensões sociais, culturais e também espirituais no sentido de religião mesmo, do biografado. Por que religião? Porque já se tem aquela visão holística, né, e humanística, né, de que nós somos um todo e dentro desse todo nós também temos uma faceta espiritual e religiosa. Haja vista, por exemplo, se nós formos hoje fazer, como já existe, né, as biografias, por exemplo, de alguns líderes, por exemplo, como Osama Bin Laden, o elemento religioso é muito importante para nós entendermos todo aquele fanatismo e toda aquela forma de se revelar como um assassino em série, né? Como um terrorista, tá? Então, a partir de 1980, surge, dentro da historiografia, uma corrente chamada Nova História. E o que essa corrente ela pretende? Ela pretende fazer justamente esse reencontro entre o gênero literário, mas com um viés histórico, metodológico bastante preciso. E aí, então, as biografias vão voltar, né, para o nosso contexto acadêmico, né, porém, de uma forma mais fácil de ser digerida, não tanto exaltando, quase que mitificando o biografado, mas com fatos extremamente relevantes para nós entendermos todos esses processos. E aqui eu cito Kramer, né, quando escreve sobre Sigmund Freud, né? Kramer hoje é um médico, psicanalista norte-americano, freudiano, ele segue a linha freudiana, mas é um dos críticos mais ferozes da vida de Sigmund Freud. Então você veja, apesar dele seguir a metodologia psicanalítica de Freud, ele é muito crítico à própria figura do Freud. Muito bem, existe aí nessas abordagens que nós colocamos para vocês, existe também a desconstrução do preconceito. Quando é que essa desconstrução vai de fato ocorrer? Quando existe um reencontro da ciência, a objetividade histórica e a literatura. A ciência, objetividade histórica, ou seja, fatos concretos, né, bem demonstrados, e a literatura enquanto estilo, né? Então, o estilo literário associado a um rigor científico da história vão provocar um novo tipo de formação de biografias, né?
Um outro elemento que entra a partir de Ricoeur e Delamot, como nós colocamos, é a análise das influências ideológicas que vão favorecer nas transformações da memória do biografado, ou seja, os elementos que permitiram com que essas coisas acontecem, essas contextualizações acontecem na vida do biografado, que vão nortear a sua trajetória e, consequentemente, a sua memória. As biografias, elas precisam estar muito próximas, quase que em 100%, da narrativa verídica do que se é colocado. Então, tanto na parte quando é uma biografia a partir de uma memória, quando é também através de uma pesquisa histórica. Tá? Então, o máximo possível da narrativa verídica que deve conter na pesquisa e, consequentemente, em torno da figura do biografado. Um outro elemento são que as biografias também respondem por concepções filosóficas e sociológicas, né? Claro, evidente, nós não podemos aqui sermos ingênuos de acharmos que as biografias elas não sofrem influências tanto filosóficas como sociológicas, né? Existem algumas biografias, por exemplo, que são sazonais, se assim a gente pode dizer, né? Que são escritas ali no rompante do momento. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a biografia de Sérgio Moro, né? Quando no alto da Lava Jato, essas biografias que só tinham a finalidade mesmo de vender livros, elas colocavam o Sérgio Moro da forma mais heróica possível. Esse é um ranço que vem lá, como a gente já colocou, do período ali, na metade do século XIX. No entanto, hoje, se nós formos escrever a biografia de Sérgio Moro, talvez ela não fosse escrita da mesma forma como ela já foi colocada há algum tempo atrás, né? Talvez o herói não seria tão herói assim, né? Entendeu? Haja visto aí algumas coisas que foram levantadas em relação à sua conduta enquanto magistrado, sobretudo no processo da Lava Jato e especificamente do presidente Lula, tá? Eu não estou aqui dizendo que está certo ou estou errado. Estou citando um cidadão notoriamente conhecido por todos, mas que com certeza a biografia dele hoje seria escrita de uma outra forma. Tá? Não da forma como foi escrita há 5 anos atrás, há 4 anos atrás. Perfeito? Muito bem. Um outro elemento também que ajuda na desconstrução desse preconceito é o diálogo entre o biografado e os contextos onde esse biografado está. Contextos mentais, contextos sociais, contextos econômicos e, sobretudo, contextos culturais. Então, são 4 elementos dentro de uma gama de elementos que permitem, num certo aspecto, uma análise muito clara desse biografado. Né? Como é que esse indivíduo pensa? Se pensa quais são os elementos sociais que reverberam na forma do seu pensamento, né? Os elementos econômicos, né, que fazem com que esse indivíduo agisse dessa forma, e a cultura do momento. Por exemplo, se vocês fossem perder o tempo de vocês em fazer a minha biografia enquanto educador, como é que ela se portaria? Qual seria o viés em que alguém que perdesse tempo com isso, né? Eu digo perder tempo porque eu não sou digno de muita biografia não, né? Mas estou dando um exemplo, né? Se alguém fosse perder tempo com isso, em que vertente ele trabalharia? O Newton enquanto educador, o Newton enquanto filósofo, o Newton enquanto farmacêutico, pesquisador da área médica, da fitomedicina, da fitoterapia, ou seja, quais os elementos? Isso é a visão mental. Em que estrutura social o Newton está inserido enquanto educador? O Newton trabalha no Estado, ele trabalha na rede privada, ele trabalha na educação prisional, como voluntário, né? Então, esses elementos também são necessários para que se construa essa biografia. Os elementos econômicos, a economia do país, a economia
do Estado, a minha economia. Eu tenho 3 filhos, sou casado, tenho uma esposa, tenho que sustentar a casa, enfim. Será que as minhas escolhas também não estão envolvidas também nesse aspecto econômico? O que me faz sair, por exemplo, do núcleo pedagógico e ir para uma escola de programa integral? Será que foi o viés ideológico ou foi o viés econômico? Isso também tem que ser reportado, né? Isso aí também tem que ser reportado, né? E, enfim, outros elementos. Então, esses elementos, tudo é claro que eu coloquei aqui de uma forma bastante en passant e até um exemplo ridículo, mas para vocês perceberem que, às vezes, a narrativa do biografado, ela conta uma história, mas na verdade ela vai ter outra. Por exemplo, eu poderia chegar aqui para vocês e falar assim, olha, eu estou indo para a escola de programa integral porque, na verdade, eu vejo na educação uma forma de nós fazermos uma revolução social e transformarmos a sociedade. E as pessoas que convivem comigo vão dizer, olha, não é bem assim. Ele foi para a escola integral porque ela ganha mais. Está entendendo? Então, essa crítica hoje, que é permitido dentro da biografia, ela faz com que a biografia seja mais interessante. Perceba? Então, aí o que vai acontecer? Mas peraí, então quer dizer, existe uma outra história por trás dessa história. Então, eu vou tentar vender a história de um herói, de um homem devotado à educação, e na verdade meu interesse é extremamente econômico. Né? É que nem aquele funcionário que foi demitido e fala, não, eu fui demitido porque eu sabia mais que o chefe, né? E aí quando vai ouvir a versão do chefe, você não, ele não vinha trabalhar, a gente teve que dispensá-lo, né? Então, quer dizer, a verdade tem que ser dita, a narrativa verídica tem que acontecer, doer quem doer, tá certo? Muito bem, vamos lá. Então, a nova história que surge a partir desses elementos que eu coloquei para vocês, ela vai dar uma outra roupagem para a biografia, né? Então, ela traz a história cultural, né? Que são os anônimos ou as minorias, né? E ela traz também a microhistória, que são os populares. Qual é a diferença das duas? Em tese, quase que nenhuma. Mas, olha só que interessante. A história cultural, ela traz a visão das minorias. Né? Ou seja, como é que se conta essa história sob a luz de quem está do outro lado da via? Né? Como é que foi a grande revolução globalizante, né, impactada na vida das pessoas mais pobres? Será que a globalização ela promoveu a igualdade e a equidade social? Será que se nós formos retratar aqui um grande jurista, será que a jurisprudência que ele cria, ela vai favorecer os pobres? Né? Se nós formos fazer aqui uma reforma educacional, essa reforma educacional vai realmente diminuir o fosso entre a educação pública e a educação privada? Então, quer dizer, esse olhar sobre as minorias é importante que seja feito também dentro da biografia de um determinado cidadão. Porque às vezes você coloca lá, aquele cidadão lá, ele fez uma reforma na educação e favoreceu tantos e tantos e tantos e tantos. Não é bem assim, né? Nós temos isso muito claro, né? Nós somos frutos de um modelo educacional, por exemplo, que valorizou muita quantidade de indivíduos dentro da escola. Hoje, sobretudo a partir do Inova, né, e claro, evidente, com todas as críticas que esse programa possa suscitar, nós estamos agora pensando na qualidade daquilo que nós ensinamos. É uma outra visão. Por quê? Porque nós tivemos uma escola lotada,
mas nós tivemos também uma escola que não foi eficaz. Isso a gente não pode negar. Entendeu? Então, aqueles que vão biografar, as pessoas que fizeram essas reformas, vão poder trabalhar essas questões. Por exemplo, até que ponto essa contribuição gerou melhoria para aqueles que são a grande minoria. A grande minoria. Né? Até que ponto o trabalho desse indivíduo favoreceu as camadas populares. E aqui eu vou citar dois exemplos interessantes. E aí vai uma crítica, é claro, evidente que vocês vão poder depois descer a ripa em mim. Mas eu vou citar assim tranquilamente enquanto teólogo. Enquanto teólogo católico, formado uma parte no Brasil e outra parte em Roma, eu posso dizer isso assim com muita tranquilidade. Eu pego três grandes teólogos, três elementos. Não digo três grandes teólogos, mas eu digo assim, três pessoas de renome dentro da religião. Eu vou citar Leonardo Boff, eu vou citar Fábio de Mello e vou citar Júlio Lancelotti. Bom, se eu fosse fazer uma biografia de Leonardo Boff, o que eu destacaria nele? A grandeza de espírito, a visão cósmica, vamos assim dizer, que esse homem possui, fruto de uma formação teológica muito bem fundada. Ele estudou na Alemanha e recebeu influências de um outro grande teólogo jesuíta chamado Teilhard de Chardin. Quando volta ao Brasil, entra em contato com essa realidade latino-americana e, embutido pela, como dizia agora, né? Então você tem aí Leonardo Boff, que sofreu essa influência de Teilhard de Chardin, e quando volta ao Brasil, se depara com a pobreza. E aí, embebido na teologia, nas reflexões de um outro teólogo latino-americano chamado Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, então, faz uma síntese num livro chamado Igreja, Carisma e Poder. Opa, peraí. E isso incomodou a Cúria Romana, em especial um cardeal chamado Ratzinger, que foi meu professor, hoje chamado Bento XVI. E aí então vem a censura nua e crua, quase que inquisitorial, em pleno século XX, de um homem que fazia uma reflexão para as minorias e para a grande massa popular da América Latina. Esse é um exemplo. O segundo exemplo, Padre Fábio de Mello. Um ótimo cantor, um excelente merchan, mas, na minha opinião, não passa disso. Um discurso teológico fraco, uma pregação fútil, eu diria quase que pueril. Né? Não reconheço nesse padre nenhum tipo de doutrina. Fala bonito, é bonito, mas não fala nada. Essa é a minha visão. E um terceiro biografado, que é o padre Júlio Lancelotti, que não tem a erudição de um Leonardo Boff, também não faz questão nenhuma de ser midiático, enquanto um Fábio de Mello, mas faz um trabalho junto às populações, aos moradores de rua, aos viciados da Cracolândia, às minorias, digna de respeito e realmente respeitado até fora do país. Então percebam vocês como que o viés da construção da biografia de um indivíduo, ela tem que seguir esses parâmetros, mas se basear naquilo que de fato é, dentro de uma conjuntura. O primeiro biografado que citei, um erudito, um teólogo, um intelectual, que sofreu perseguições dentro da igreja, que foi obrigado, para não atrapalhar a sua congregação, ele era frade franciscano, né? Foi obrigado a abandonar o sacerdócio para não sofrer, para que a sua ordem religiosa não sofresse represálias, né?
mas que continua militando, trabalhando e querendo a melhoria do povo, de um modo geral, sobretudo dos povos pobres, né? De um outro lado, você tem uma pessoa que não tem a erudição intelectual de um Leonardo Boff, mas que faz um trabalho exemplar a nível de humanidade, a nível de busca pelo próximo, da verdadeira caridade. E o do meio ali, que não é nem digno de nota, na minha opinião. Perfeito? Então, essas são as correntes apresentadas pela Nova História. Muito bem. Aí a pergunta que se faz: qual é a abordagem ideal para nós trabalharmos a biografia? Aí eu vou citar o nosso querido Legoff. Legoff é um medievo, né? Era um historiador especialista em Idade Média, que aqui no Brasil nós temos aí Hilário Franco, que não deve nada, não fica devendo nada na sua grandeza intelectual. E Legoff, ele escreveu inclusive uma biografia, né, que na época todo mundo contestou: nossa, Legoff escrevendo a vida de São Francisco de Assis, né? O que aconteceu? Aí é o preconceito, né, por causa da geografia. E na verdade o próprio Legoff ele fala: eu estou escrevendo a vida de São Francisco de Assis na perspectiva de analisar a figura de Francisco de Assis dentro do contexto de uma igreja ainda medieval, de uma sociedade mercantilista moderna. Entendeu? Ele pegou a figura de um santo, já conhecido pela Igreja Católica, mas não trabalhou a questão da santidade. Ele trabalhou o indivíduo. E esse indivíduo é inserido num contexto de teologia medieval, muito próxima de Legoff, mas um indivíduo também que enfrenta, né, essa transição econômica e social de uma idade moderna mercantilista. E detalhe, um homem extremamente cosmopolita, porque foi conversar com um líder muçulmano para dizer, em outras palavras, vamos buscar o que nos une e não aquilo que nos divide. Então, quando Legoff faz essa reflexão, ele deixa bem claro que as biografias elas têm que tratar do indivíduo, porque você está tratando de um biografado, mas esse indivíduo dentro de uma situação coletiva, dentro de uma sociedade. Tá certo? Que essa análise ela tem que seguir um rigor metodológico comum da história. E que dentro dessa biografia você não pode deixar de lado as representatividades, como a classe social, a classe profissional, religiosa, entre outras. Por quê? Porque esses elementos fazem parte da conjuntura cultural, social, econômica da vida de uma sociedade, consequentemente dessa sociedade em cima daquele indivíduo. Daí a relação individual e coletiva. Nós temos aqui no Brasil Nathan Welchel, né, que faz uma análise em cima também de Legoff, mas ele aprimora um pouco mais isso, né, quando ele diz assim, que essa análise ela tem que ser cronológica, porém o biografado tem que ser analisado dentro dos contextos existentes, que dentro daquela conjuntura onde ele está inserido, né? Que necessariamente o biografado tenha que ser reconhecido, né? Eu posso falar do Zé e contando a vida do Zé, que pega ônibus todos os dias, que vai de trem para o trabalho, que vai preocupado com o que vai comer, que vai preocupado se vai ter dinheiro no final do mês para comprar a cesta básica, ou que está procurando emprego, da Dona Maria, que está buscando um trabalho, uma colocação, do Jaime, que terminou a faculdade, mas não encontra um emprego, enfim. Eu posso fazer uma análise biográfica de um indivíduo que necessariamente não precisa ser conhecido, né? É necessário, segundo o Walchel, há uma abertura metodológica, ou seja, que o olhar continue sendo metodológico, mas que seja um olhar mais amplo, que nós saiamos um pouco da caixinha quando vamos escrever a biografia ou como vamos analisar esses processos biográficos, né? E aí ele chama a atenção que para o historiador
A abordagem deve ser a partir do indivíduo. Veja bem, a partir do indivíduo, não só do indivíduo. Ele chama atenção para o sociólogo, que deve ser também a partir da sociedade, mas desse indivíduo dentro dessa sociedade. Ele chama a atenção do geógrafo quando ele fala assim que esse indivíduo ele está inserido numa sociedade, que a abordagem deve partir dele, porém que esse indivíduo está num território com relações políticas. Por exemplo, esse indivíduo mora numa comunidade, mora numa favela que é comandado pelas milícias. Como é que vive esse indivíduo? Quais são as relações que ele utiliza? Né? Por que ele ainda está naquela comunidade? Quais são os fatores que fazem com que ele permaneça naquela comunidade, mesmo sofrendo represálias, de um lado do crime organizado, do outro das milícias? Ele chama a atenção de nós, filósofos, professores de filosofia, quando ele diz que esse indivíduo, a análise deve ser feita em cima das relações contextuais, no que diz respeito às escolhas de valores, portanto, à ética, e do comportamento desse indivíduo, portanto, a moral. Então, essa seria a biografia ideal, né? Portanto, quando nós formos trabalharmos com as biografias, seria interessante nós olharmos esses esquemas apresentados por Nathan e tentarmos traçarmos na escolha das nossas biografias e aquelas biografias que nós iremos trabalhar com os nossos alunos, oferecer a eles, para que eles percebam todas essas dimensões, né? Todas essas dimensões. Vamos supor que nós fôssemos estudar Juliano Moreira, o grande psiquiatra brasileiro. Quem era ele, enquanto indivíduo? Negro, pobre, filho de ex-escrava, pai desconhecido. Quem era ele na visão do sociólogo? Pobre, negro, filho de ex-escrava, numa sociedade ainda com ranço escravocrata, onde o negro era essencialmente execrado dessa sociedade. Aonde ele vivia? Na Bahia. Na Bahia. E quando a sua mãe, trabalhando numa casa de família, né, de um barão do café, de um barão daquela época lá, não era do café, se não me falha a memória, era da cana-de-açúcar, esqueci agora o nome dele. Esse barão percebe nessa criança uma inteligência muito grande, acima da média, e faz de tudo para que esse menino seja alfabetizado, e aos 13 anos, digo novamente, aos 13 anos, esse menino entra na Faculdade de Medicina da Bahia. Aos 18 anos ele é formado médico. Negro, pobre, filho de ex-escrava. Né? E aí a pergunta que se faz, quais foram os elementos de escolha de Juliano Moreira? Quais foram os valores que pautaram nas escolhas de Juliano Moreira? Por que o comportamento de Juliano Moreira foi feito dessa forma? Ele poderia muito bem não ter seguido medicina, por exemplo, poderia ter ido para uma outra área, mas por que medicina? Né? E enquanto médico, qual foi o trabalho que ele fez? A princípio, como infectologista, fazendo estudos sobre a sífilis. E todos nós sabemos que a sífilis ela tem vários estágios, que na nomenclatura médica nós definimos em 3. O primeiro é uma fase muito só da contaminação em si. O segundo, uma contaminação mais generalizada, mas o terceiro que é mais grave, quando ela ataca o sistema nervoso central e especificamente o cérebro. E aí provoca alterações de nível psiquiátrico. E é justamente através dessa observação de Juliano Moreira, dentro do viés da infectologia, que ele vai para o campo da psiquiatria. Ele quer entender a cabeça das pessoas, em especial daqueles que sofrem, daqueles que estão doentes. Se transfere ao Rio de Janeiro, né? Continua com uma produção literária e científica fantástica, né? E assume então a direção do Hospital Dom Pedro II, que depois vai se tornar o Hospital Juliano Moreira, que é uma referência na psiquiatria até hoje. E é ele, influenciado pelas ideias de Pinel, lá na França, que começa o processo de humanização da psiquiatria brasileira.
ele abre as portas do manicômio, ele tira as grades da janela e exige que a sua equipe trate os pacientes de uma forma muito humanizada. É ele quem vai trazer os conceitos de arte, de trabalho, de laboterapia, né, que mais tarde vão ser chamados dessa forma, e que vai influenciar dois personagens interessantes. Um na linha da literatura, que é Lima Barreto, e outro na linha da própria medicina, que é Nise da Silveira. Então perceba como que é interessante nós tratarmos esses elementos na forma como nós colocamos as biografias, né? Então, quando nós formos colocar isso para os nossos alunos, esses elementos que também pode ser colocado para eles. E aí a gente pode até resgatar de uma forma assim, olha, é um exemplo a ser seguido. Um homem pobre, negro, né? Mas que soube aproveitar as oportunidades que a vida lhe deu e buscou nessas oportunidades uma vivência de uma situação melhor, não só para si, mas também para os seus semelhantes, né? Ele não era um homem afetado, por mais que tivesse condições para isso. Ele era um grande intelectual, né? Um grande médico, um pesquisador respeitado no mundo todo, né? Geralmente ele era referência nos congressos de medicina da época, né? Mas era um homem humano, humilde, tranquilo, né? Que trabalhava em prol do seu semelhante. Muito bem, para finalizar a nossa reflexão dessa manhã, então, como que as biografias podem servir como estratégias de ensino? Aí eu cito, primeiro, como um recurso pedagógico. Ela não é o elemento mais importante, ela é um recurso. O elemento mais importante dentro das nossas aulas é o currículo, né? São as habilidades e as competências que nós temos que trabalhar. Porém, ela serve como uma análise de continuidade e ruptura de um respectivo contexto. Ou seja, nós podemos analisar, através da biografia, contextos sociais, econômicos, políticos, culturais, filosóficos, por que não dizer, e as rupturas que isso acontece, né? As rupturas que isso pode acontecer. Esse ano nós celebramos aí Paulo Freire, né? E olha só que interessante, muita gente criticou Paulo Freire. Muita gente criticou Paulo Freire. E aí o que aconteceu? A crítica que foi levantada a Paulo Freire fez com que um outro grupo de pessoas buscasse, mas quem é esse Paulo Freire que todo mundo questiona? E aí Paulo Freire foi um dos mais pesquisados na internet. As biografias de Paulo Freire venderam a barbaridade, né? Por quê? Porque a sociedade queria entender quem era esse tal de Paulo Freire, né? Então a crítica que foi feita a Paulo Freire favoreceu o próprio Paulo Freire, né? Porque fez com que as pessoas descobrissem o legado né, da pedagogia de Paulo Freire. E hoje as pessoas que descobriram Paulo Freire também agora estão descobrindo Anísio Teixeira, né? E é interessante, porque descobrir Anísio Teixeira é descobrir Dewey, é descobrir Hausbel, que são os teóricos que deram origem àquilo que nós chamamos hoje de sistema Inova. Entendeu? Então veja, através das biografias as pessoas estão entendendo os contextos atuais de hoje que regem a nossa sociedade, né? A biografia ela também serve como uma abordagem ética, ela serve também como uma abordagem moral e estética, né? Do indivíduo para o grupo social e das correntes dessa sociedade, né? A quem Paulo Freire combatia através da reflexão e da educação. Paulo Freire foi, antes de mais nada, um educador e um formador de educadores. Pedagogia do oprimido é uma reflexão para nós, educadores, para que nós rompamos com aquele ciclo de opressão. O fato de nós recebermos uma educação opressiva não significa que nós temos que reproduzir numa educação opressora. Então, Paulo Freire nos diz abertamente, a educação tem que ser libertadora, né? Ela tem que romper o grilhão, ela tem que romper com o ciclo, né? Eu vou ser hoje o professor que eu não tive,
Porque o professor bom que eu tive, eu vou reproduzir. E o professor ruim que eu tive, eu tenho que deixá-lo lá no passado. Eu tenho que reinventar um bom professor, né? Compreende? Então essa é a grande mensagem que Paulo Freire fala. Olha, existe uma pedagogia do oprimido, né? Então nós temos que romper com isso daqui, que é a pedagogia da libertação. É claro, evidente que ao estudarmos, por exemplo, a vida de Paulo Freire, nós vamos saber também as influências ideológicas que agiram sobre ele e como que essas influências também agiram sobre a sociedade, né? Como é que essas influências agiram sobre a sociedade. E mais interessante, que aí fica um desafio, que eu pretendo trabalhar com os meus alunos a partir do ano que vem, na análise das biografias, permitir que eles também reescrevam essas biografias. Mas como? Não só replicando aquilo que os biógrafos falam dos biografados, mas dando a contribuição deles com base na realidade em que eles vivem. Então eu fico imaginando como é que os meus alunos lá do Major Fraga, uma escola na zona rural, né, escreveriam a vida de Juliano Moreira. Eu fico imaginando os alunos lá do Major, ai meu Deus, esqueci agora, aquela escola lá no Meridota, o Ada Cariani, o Maringoni, como é que eles escreveriam a biografia de Gandhi com base na realidade que eles têm? Como é que eles escreveriam a biografia de Chimamanda dentro daquele contexto escolar deles? Como é que os meus alunos lá do Nilza Santarém Pascoal, lá na periferia de Agudos, quase que na saída da cidade, escreveriam a história, por exemplo, de Thomas Edison? Enfim, estimular os alunos a entender as biografias, mas também estimulá-los a escrever novas biografias sobre as perspectivas que eles têm e que eles gostariam de ter, talvez esse seja o grande desafio. Portanto, meus queridos amigos, professores e professoras, já finalizo aqui a minha participação. Agradeço de coração a todos vocês por esses anos que nós pudemos estar juntos, quinzenalmente, né, nas terças-feiras. Quero deixar um abraço carinhoso a todos vocês. Estou voltando para a sala de aula porque acredito realmente na educação, também acredito no dinheiro, né? Mas acredito realmente na educação e quero agora de uma forma e posso falar isso em nome da Juliana e da Mariane, nós queremos agora aplicar tudo aquilo que nós dividimos com vocês durante esse período em que trabalhamos juntos. Eu 3 anos no núcleo pedagógico, a Juliana um pouco menos, a Mariana logo depois, mas enfim, a gente quer voltar à sala de aula justamente para isso, para aplicar e ver se funciona aquilo que nós ainda acreditamos. Tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado, ótimos estudos e, claro, evidente, um Feliz Natal, um excelente final de ano e, sobretudo, um grande e valoroso 2022. Que nós tenhamos trabalho, trabalho, trabalho. Um forte abraço a todos. Tchau.